pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. E o nosso vídeo de hoje é para contar para vocês quais são os meus 5 livros de história da moda favoritos. Eu sempre cito os livros aqui, eles estão sempre na caixinha de descrição, como uma fonte primaz da minha pesquisa de história da moda. Eu decidi mostrar quais são os meus 5 livros de história da moda favoritos, porque eles aparecem sempre na caixinha de descrição. Eu sei que tem gente que se interessa. Confesso que foi uma tarefa um tanto quanto difícil, porque eu tenho vários livros de história da moda que eu amo por motivos diferentes, mas eu resolvi citar aqui os 5 que eu mais gosto e os que eu uso mais constantemente quando eu estou falando de história da moda e história do vestuário. É o História do Vestuário no Ocidente, do François Boucher, da editora Kozak, na extinta Kozak, que já fechou, infelizmente. Esse livro aqui é um livrão, como vocês podem ver, ele é enorme, tá cheio de marcação que eu faço constantemente. Marcações, enfim, só de página, tá, gente? Que eu não grifo livro nenhum, tá? A única marcação que eu faço é com esse papelzinho delicadamente. Esse livro aqui é considerado um dos melhores livros de história da moda já escritos por todos os especialistas, os críticos no tema. Ele é um livro muito completo que vai de história da moda no Ocidente especificamente, desde a antiguidade até o finalzinho do século XX. É um livro muito bom, cheio de referências na história da arte, super bem contextualizado, fala sobre a estrutura das sociedades, sobre como era aquela civilização, como ela se formava social, político, economicamente, e como isso se refletia nas roupas. E ele usa muito as referências da história da arte como fonte de imagem para exemplificar como era o vestuário de uma determinada época. Toda vez que eu quero pesquisar sobre um assunto de história da moda no Ocidente, eu consulto esse livro, porque eu sempre consigo encontrar as respostas de maneira muito completa, muito bem estruturada. Livro número 2 que eu uso muito, que na verdade é uma paixão nova, tem mais ou menos um ano que eu comprei, eu me dei de aniversário, é o História Mundial da Roupa. Esse livro aqui, que é da Patricia Reeve and Waltz, da editora Senac, é um livro também mais antiguinho, e ele vai contar sobre a história da roupa nos 5 continentes. Ou seja, diferente do livro do Boucher, que aborda basicamente a história do vestuário, esse livro aqui vai falar sobre a história da roupa de uma forma mais ampla, muito menos eurocentrada, muito menos elitista, que a gente sabe que normalmente é a história da roupa. Ele fala muito sobre a indumentária típica dos povos de uma região ao longo da história. Esse livro aqui é ótimo, se assim como eu, você quer entender a história do vestuário e da moda, do mundo, não só a história do vestuário no Ocidente. A gente quer entender como eram as roupas, como as pessoas se vestiam, o que tinha a ver com a moda ao redor do globo. Por conta da colonização, a gente tem esse viés muito eurocentrado de falar sobre as coisas, também sobre moda. E esse livro quebra totalmente estereótipo, esse paradigma, é um livro grandão também. Ele tem uma linguagem extremamente simples, acessível e super didática. Eu recomendo muito esse livro aqui para quem quer entender a história da moda, a história do vestuário, principalmente, em profundidade e sair daquele viés eurocêntrico. O livro é o Tudo sobre Moda, prefácio da Valérie Steele, que é uma grande historiadora da moda, que é uma mulher que é considerada, que é uma pesquisadora, que é uma sumidade na área. Ela tem publicações impecáveis sobre o tema, e a editora geral é a Marnie Fogg. Eu gosto muito, são 2 autoras. E esse livro aqui vai falar também sobre a história do vestuário, sobre a sociedade, sobre o tempo, e vai mostrar esses exemplos, só que também não por uma perspectiva necessariamente eurocentrada. Por exemplo, ele vai falar do sari na Índia, vai falar sobre os casacos mongóis, vai falar sobre a indumentária japonesa, e aí ele mistura todos esses períodos, só que ele vai abordar essas questões. Então, por exemplo, muitas vezes ele vai exemplificar a história da moda através de um tipo de vestido que foi muito marcante e que mudou a estrutura do vestir naquela sociedade, naquele período. Às vezes ele vai falar tribos urbanas, por exemplo, glam e estilos de discoteca, que influenciaram muito a história da moda na década de 70 do século XX. Ele não vai abordar
a história da moda, tanto que ele fala tudo sobre moda e não história da moda, de uma maneira linear e extremamente historiográfica. Ele vai abordar vários aspectos que foram relevantes e importantes da história da moda. Eu usei muito esse livro aqui, os vídeos, por exemplo, de história da moda da Dark Academia, porque esse livro aqui falava, por exemplo, do estilo Ivy League, das Bob Soxers, do estilo prep universitário, que a gente não encontra necessariamente tão detalhadamente naqueles outros livros, que usam um viés cronológico muito específico para falar sobre a história do vestuário, história da roupa, história da moda. Esse livro aqui vai falar tudo sobre moda, vai contar um pouco da história do vestuário da moda, mas de uma maneira, metodologia diferente e que é muito interessante para quem quer pesquisar sobre o tema. Todos esses livros de história da moda que eu vou mostrar para vocês são livros mais robustos, porque é um tema muito amplo e que precisa de muito conteúdo para ser dado, porque ele usa imagens e ilustrações de altíssima qualidade, ele faz aproximações e faz um descritivo, por exemplo, aqui nessa seção ponto focal. Então você consegue ver detalhes, por exemplo, de uma moda, de uma estética, de uma tribo urbana, que não necessariamente nem sequer seriam abordadas em livros mais tradicionais de história da moda. Aqui vai falar sobre a história da moda no século XX, basicamente. E aí, para a história da moda no século XX, eu gosto mais desse livro do que do livro do Boucher, porque o livro do Boucher, quando vai até o início do século XX, ele é muito extenso e muito detalhado. Quando passa mais ou menos do pós-Segunda Guerra Mundial, ele fica muito resumidinho, os capítulos não são tão detalhados quanto os outros. E esse livro aqui, Moda no Século, ele já fala super detalhadamente sobre a história da moda no século XX, ele vai abordar várias questões, ele vai abordar os designers. Aqui, por exemplo, ele fala do período entre guerras, que é entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Idades, aqui, por exemplo, ele fala do Choque, que é o perfume que a Elsa Schiaparelli lançou. Ele vai retratar muito didaticamente, com uma linguagem super acessível e muito detalhadamente a história da moda no século XX. Esse livro também é um super livro de referência na área. Todo mundo que estuda e pesquisa usa esse livro como referência também. O último livro é um livro que normalmente as pessoas não indicam como história da moda, mas eu gosto muito desse livro, que eu acho que se você é um curioso de história da moda, se você se interessa, mas você não necessariamente é pesquisadora nessa área, é Última Moda, uma história ilustrada do Belo e do Bizarro. Esse livro aqui é da Publifolha, é um livro lindo. Esse livro aqui conta detalhadamente a história da moda. E aí como que ele vai dividir isso? Ele vai dividir entre as partes do vestuário. Então, por exemplo, ele vai falar sobre lingerie, sobre cabelo, sobre chapéu, sobre ornamentação, calçado, blusas. Ele vai dividir exatamente sobre as partes que a gente usa. Então, por exemplo, aqui ele tem um capítulo específico falando só dos verdugadas, das crinolinas, dos panieres, que eram estruturas utilizadas para dar formas específicas às roupas em determinadas épocas. E eu gosto muito desse livro porque ele tem uma abordagem leve e descontraída sobre esse tema e, ao mesmo tempo, ele se debruça sobre detalhes específicos sobre a história da moda. Ele não vai contar a história da moda cronologicamente da pré-história até os dias atuais. Cores, formas, shapes, modelagens, tecidos que foram importantes e relevantes para aquele período e vai explicar sobre isso. Então, fala sobre as anquinhas, o que foram, por que elas foram importantes, como que elas mudaram a estrutura do vestido em determinado período. Aí ele usa várias ilustrações lindas, todas as ilustrações são coloridas. Vai falar sobre as penas e peles utilizadas na moda, seja num leque, seja num casaco. Olha que detalhe tão específico da história da moda que esse livro está abordando. E é isso que eu mais gosto. Ele aborda detalhes específicos, ele esmiuça, ele conta. Não é um livro que vai abordar em profundidade aquele tema. Quando a pesquisa para abordar esse assunto, para uma tese, para um artigo, para um TCC, para o seu trabalho,
você pode usar esse livro como primeira pesquisa, como primeiro contato sobre o assunto e depois se aprofundar naquela temática, porque ele vai tratar esses assuntos de uma maneira um pouco mais superficial, mas ele vai ter uma abordagem muito divertida, muito dinâmica, muito interessante. Para quem é curioso e quer ter um primeiro contato com história da moda de uma forma mais leve, eu super indico esse livro aqui. Foram os meus 5 livros favoritos de história da moda. Me conta se você já leu algum desses livros, se você gosta de algum deles. Conta aqui embaixo outros livros de história da moda que você gosta, que você costuma utilizar. Se você ficou com alguma dúvida, como sempre, é só deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. Aqui na caixinha de descrição tem o nome de todos esses livros com os seus respectivos autores. E tem também o e-mail de contato do Historiando a Moda e o link para o meu Instagram. Beijinho, até a próxima aula e tchau, tchau!